Em 2016, o apresentador de um reality show se tornou presidente dos Estados Unidos. Aconteceu, o Donald Trump. E é claro que uma moda dessa ia chegar no Brasil. Não demorou nada. Na verdade, aconteceu naquele ano mesmo. Porque foi em 2016 que o João Dória venceu a eleição para a Prefeitura de São Paulo, no primeiro turno, pela primeira vez na história da cidade. Boa noite, guerreiros do bem! Por coincidência, ou não, Dória também já havia apresentado a versão brasileira daquele mesmo reality show de Donald Trump, O Aprendiz. Nesse programa, os participantes competem entre si para serem contratados por uma empresa. O ponto alto de cada episódio é quando o apresentador, com palavras duras e a cara assim de poucos amigos, esse apresentador aí demite alguém de um jeito bem cruel. Junto com o Rogério. Rogério, você está demitido. Vocês acham que vocês foram por qual caminho, Tânia? Da mediocridade, da incompetência ou da arrogância? Posso discordar? Não pode discordar nada, você vai ouvir. Na campanha para a Prefeitura de São Paulo, João Dória gostava de dizer que não era político, era empresário. Que beleza, era verdade. Ele sempre foi apresentador de TV e empresário, muito bem sucedido, diga-se de passagem. A eleição de 2016 foi a primeira dele. Na campanha, o Dória chegou a dizer que não se envolveria em casos de corrupção, porque ele já era muito rico, já tinha muito dinheiro e tal. Eu não sou candidato aos ricos, eu sou um candidato rico. É diferente. Eu trabalhei muito, 45 anos da minha vida, para ser uma pessoa bem-sucedida. E o que eu desejo é que todos tenham bem-estar. Antes de disputar a prefeitura, Dória já havia tido apenas 2 passagens por órgãos públicos, muito tempo antes. Em 1983, ele assumiu a Secretaria Municipal de Turismo de São Paulo. Isso foi na gestão do Mário Covas. Mais tarde, durante o governo do José Sarney, ele foi presidente da Embratur, hoje também conhecida como Instituto Brasileiro de Turismo. O João Dória nasceu em 1957. Ele é filho do João Agripino da Costa Dória. A família tem origem abastada, que remonta ao período colonial. O pai dele era publicitário e foi também deputado federal. Ele assumiu uma vaga na Câmara pela Bahia em 1963. O partido dele era o PDC, Partido Democrata Cristão. O Dória pai fazia parte da Frente Nacionalista, que apoiava João Goulart. Em abril de 64, com o ato institucional número 1, no início da ditadura, o Dória pai teve o mandato dele cassado e os direitos políticos suspensos. Dória pai se exilou em Paris, onde viveu com a família por 2 anos. Aí depois disso, o filho, o João Dória, que está por aí hoje, ele voltou para o Brasil com a mãe, a Maria Silvia, e também com o irmão, Raul. Dória filho gosta de dizer que o primeiro emprego dele foi aos 13 anos, numa pequena fábrica de fraldas que a mãe montou. Depois, com a perda da minha mãe, foi honrar a promessa que eu fiz, mesmo sem ela. Ser uma pessoa vitoriosa. Era ser uma pessoa que pudesse construir o que meu pai construiu, que foi uma pessoa de êxito, perdeu tudo por conta de uma situação política que o tirou do Brasil, o golpe militar de 64. Hoje, o João Dória tem uma fortuna declarada de 180 milhões de reais. Ele é fundador de um grupo que reúne 6 empresas, entre elas a LIDE, uma associação de 1.700 empresários que o próprio Dória já calculou serem responsáveis por 52% do PIB privado do país. E além disso, ele escreve aí uns livros de autoajuda, tipo Sucesso com Estilo e ainda Lições para Vencer. A crise ajuda muito a você encontrar oportunidades que, ao contrário daqueles que desistem, que são os fracos, você, por determinação, por empenho, por coragem, pode transformar o seu negócio na sua força. João Dória venceu as prévias do PSDB para disputar a Prefeitura de São Paulo graças ao apoio de Geraldo Alckmin, então governador do estado.
Em 2016, o Alckmin já mirava as eleições presidenciais de 2018. Para isso, ter um afilhado na maior prefeitura do país era um bom negócio, certamente ia ajudar nas pretensões presidenciais dele. Alckmin apoiou Dória sozinho, contra toda a cúpula do PSDB, incluindo nomes como Fernando Henrique Cardoso e José Serra. E o Dória conseguiu a vaga, só que foi acusado de comprar votos e também de fraudar as urnas nas prévias do próprio partido. A mágoa dentro do PSDB foi tão grande que o adversário de Dória nas prévias, Andréa Matarazzo, se desfiliou do partido depois de 27 anos. Foi abuso de poder econômico, transporte de eleitores, compra de votos, enfim, um processo completamente viciado que tirou a isonomia do processo eleitoral. Mas a aposta do Alckmin no Dória deu certo. Nas eleições municipais, o empresário saiu de 5% nas intenções de voto para 53% dos votos válidos. Tudo isso, claro, surfando aquela forte onda do antipetismo. Uma onda que, aliás, ele já vinha explorando desde 2007, quando fundou o movimento Cansei, ao lado de celebridades como Hebe Camargo, Ivete Sangalo e Regina Casé. Foi nessa época que ele de fato ganhou projeção política. O problema é que o Dória se empolgou mais do que ele deveria. E pouco tempo depois de assumir a prefeitura de São Paulo, ele começou a trabalhar para viabilizar a candidatura dele a presidente em 2018, o que confrontava os planos do Alckmin, que tinha criado o Dória. O Alckmin conseguiu se impor e o Dória disputou o governo do estado. Mesmo tendo dito durante a campanha que ele cumpriria os 4 anos de mandato como prefeito. Ficou lá só 15 meses. E na eleição presidencial, quando ficou claro que o ex-padrinho Alckmin não iria decolar, ele abraçou o Bolsonaro. Dória queria gerir a capital paulista com mais eficiência, como se fosse uma empresa. Para começar, ele disse que doaria os salários dele para instituições de caridade. E de fato ele fez isso, sempre com bastante estardalhaço, com muita publicidade, coisa que ele tem no sangue, inclusive. Ele fez tudo isso em coletivas de imprensa que ele mesmo convocava. Olá pessoal, acabei de fazer a doação do meu 3º salário que recebi aqui na Prefeitura de São Paulo, a doação do valor integral, praticamente R$18 mil líquidos para a Casa Roupa, uma instituição de 40 anos sediada aqui em São Paulo que atende crianças portadoras de câncer. O problema é que, mais ou menos na mesma época em que o Dória fez essa doação, ele acumulava uma dívida de R$90 mil com a própria Prefeitura de São Paulo. A dívida era referente ao IPTU da casa dele na cidade, que já se arrastava há 15 anos na justiça. O prefeito que não pagava o IPTU. Quando essa dívida foi descoberta, ele quitou o boleto. E não foi o único problema que o Dória já teve com os imóveis dele. Em 2016, a Justiça mandou o então candidato devolver à Prefeitura de Campos do Jordão uma área pública que ele tinha anexado ilegalmente à mansão dele. Ele tomou conta do espaço público. O Dória ignorou essa ordem e, em 2018, ele conseguiu comprar o terreno por R$173 mil. É necessário fazer constar aqui que o prefeito de Campos do Jordão é o Frederico Guidoni, que é amigo do Dória e é filiado ao mesmo partido, ao PSDB. Na Prefeitura de São Paulo, Dória se vestiu de gari para promover o programa Cidade Linda. E ele também quis distribuir para moradores de rua e crianças da rede pública municipal de ensino a chamada farinata. Esse é o alimento para todos. Aqui você tem alimentos que estariam sendo jogados no lixo e que são reaproveitados com toda a segurança alimentar. A farinata era uma espécie de granulado feito à base de alimentos que estavam prestes a vencer. Na época, teve quem chamasse a farinata de ração humana. Também se levantou a hipótese de que o Dória estaria favorecendo empresários. Eles receberiam benefícios fiscais ao doar os alimentos que eles iam jogar fora de qualquer jeito. Aí, um vídeo de 2011, quando o Dória apresentava O Aprendiz, foi recuperado. Olha para mim, você acha que alguém
pobre, humilde, miserável, infelizmente, pode ter hábito alimentar. Então, se ele se alimentar, ele tem que dizer graças a Deus. Uma das primeiras atitudes do João Dória como prefeito foi ampliar o limite de velocidade nas marginais Tietê e Pinheiros. Isso era uma promessa de campanha, tinha a ver com o slogan dele, Acelera São Paulo, e tinha a ver também com o que o antecessor dele andava fazendo. O Fernando Haddad, do PT, tinha diminuído o limite nessas mesmas vias. E ao que parece, o Dória tomou isso como uma ofensa pessoal, de alguma forma. O resultado é que o número de mortes no trânsito de São Paulo, que tinha caído na gestão de Haddad, voltou a crescer quando Dória assumiu. Dória venceu a eleição para o governo do estado de São Paulo explorando o antipetismo, que é o que ele fez em toda a carreira política dele. Você abrigou comunistas, abrigou pedetistas, abrigou inclusive um ex-assessor do José Dirceu, com quem, aliás, você já fez campanha no passado. Tem até camiseta e cédula feita junto com o José Dirceu. Traidor é aquele que deixou a Secretaria de Turismo do governo Geraldo Alckmin para fazer a campanha do Fernando Haddad, que você fez em 2012, ao lado do PT, partido que você sempre exaltou e do qual você foi, inclusive, conselheiro do Conselho Político do presidente Lula, do ex-presidente Lula, hoje presidiário Lula. Eu gostaria de saber, inclusive, que tipo de conselhos o senhor ofereceu ao Lula como membro do seu conselho político, ao presidiário Lula. Quais foram os conselhos oferecidos a ele? No segundo turno da eleição presidencial, o PSDB optou pela neutralidade. Dória, então, abraçou ainda mais o Bolsonaro. E aí ele criou aquilo que ele chamou de voto Bolsodória. Olha a publicidade de novo, hein? O Bolsonaro se elegeu, passaram alguns meses e o Dória já começou a pensar de novo na próxima eleição para presidente. Agora o Dória critica as atitudes do Bolsonaro. Ele tenta se distanciar do presidente para se firmar como uma alternativa ao Bolsonaro em 2022. É nisso que ele está pensando. Em resposta, Bolsonaro recentemente acusou Dória de ter mamado nas tetas do governo por ter comprado um jatinho financiado pelo BNDES na época das administrações petistas. O Bolsonaro só esqueceu de dizer que quando ele era deputado pelo Partido Progressista, que dava sustentação ao governo Lula, ele votou a favor desse programa. O confronto entre Bolsonaro e Dória foi para campo aberto. O Bolsonaro acusou o Dória de promover a tal da ideologia de gênero, que nem existe. O Bolsonaro disse que uma cartilha distribuída em São Paulo continha informações aí a respeito dessa tal ideologia. Aí o Dória mandou recolher as cartilhas de ciências destinadas a alunos da rede estadual de São Paulo. O nosso governo não faz ideologia de gênero e entende que este é um tema que não deve ser um tema para o ensino fundamental e a nossa posição é muito clara desde o início do nosso governo. Parece que no fim das contas eles nem têm razão para estarem brigando. Não mesmo. Bolsonaro e Dória são farinata do mesmo saco. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Dessa vez, a edição ficou por conta do Felipe Brito e o roteiro ficou por conta do Sandoval. É o Meteoro se transformando naquele coletivo que ele nasceu para ser. Todo o nosso conteúdo existe graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho, que é para receber o nosso agradecimento. Muito obrigado, Fernando e Luana, os dois que fizeram aniversário de casamento no mês de setembro. Fernando mandou uma mensagem aí para Luana, diz ele: cada dia desses 8 anos que passamos juntos me fazem perceber como eu sou sortudo por poder dividir a minha vida com você. Você é a melhor companheira que eu podia pedir e quero sempre estar do seu lado. Te amo muito. Beijo, gente. Valeu!